Aleluia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, não fisicamente, mas estamos unidos no amor de Jesus. Amém? Queremos, ó Deus, declarar que tudo que nós somos vem do Senhor e tudo que nós fazemos é para Ele. Amém, irmãos? Que você possa ser abençoado nesta noite, através não só do louvor, mas também da palavra de Deus que vai ser ministrada na sua vida. Que em nome de Jesus você seja tocado e que tudo que esteja acontecendo, você possa entender que há um propósito. Amém? As igrejas, os templos estão fechados, mas a igreja que somos nós, estamos abertos àquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora neste momento e você clamasse a esse Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós entregamos este momento nas Tuas mãos, Pai, porque sabemos, ó Deus, que tudo está no Teu controle, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe as nossas vidas através do louvor, através da palavra que vai ser ministrada, Senhor Deus, daqui a pouco, através do Seu profeta, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, que as pessoas possam ser tocadas poderosamente, onde quer que elas estejam, Senhor Deus, e que essa palavra que vai ser ministrada hoje possa alcançar corações, Pai, corações tristes, corações angustiados, corações que estão, Senhor Deus, amargurados, porque a Tua palavra é viva, Senhor Deus, e ela pode trazer vida, Senhor Deus, para todos aqueles que se sentem fracos, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém, Senhor. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, por causa do Teu amor. Para Ti, por causa da Tua dor, descobri o amor. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, por causa do Teu amor, vivo para Ti.
por causa da tua dor, descobri o amor, por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Tu és tão lindo, Senhor, tão maravilhoso. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, mais uma vez, eu tenho o privilégio de trazer a mensagem, trazer a palavra de Deus aos irmãos. Evidente que a palavra primeiro fala conosco, e o tema da palavra de hoje, na realidade, são duas perguntas que o Espírito Santo primeiro fez para mim, né? E agora está fazendo para os irmãos que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. Quem está operando em sua vida? O Espírito ou a carne? Essa palavra foi inspirada em Romanos 8:2, que diz assim: porque a lei do Espírito Santo, melhor dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nós estamos vivendo, como todos sabem, uns dias difíceis, né? Dias em que nós não estamos podendo frequentar a igreja física, mas estamos em nossos lares, fazendo as nossas atividades. Alguns estão em casa simplesmente sem trabalhar, aguardando aí a quarentena ou os dias que forem determinados pelos governantes. Mas alguns estão também trabalhando, como é o meu caso, né? Estou trabalhando praticamente normalmente, né? Mas não estou podendo frequentar a igreja, como os irmãos também não, porque todas as igrejas estão fechadas, né? A igreja física. Mas Deus sempre nos dá uma oportunidade, sempre nos dá uma ferramenta para nós estarmos utilizando para que a palavra dele possa ser ministrada da mesma maneira. E é o que estamos fazendo, não só a nossa igreja, todas as igrejas praticamente estão com esse mesmo trabalho, fazendo através de vídeos e colocando no YouTube ou nas suas redes particulares, e é o que nós vamos fazer mais uma vez essa noite, né, para a palavra de Deus não deixar de ser ministrada e não deixar de nos alimentarmos com a palavra de Deus. Eu queria falar uma pequena ilustração que eu lembrei, que diz assim: um dia um certo mestre, né, falou ao seu discípulo, perguntou ao seu discípulo, existe 2 cães dentro de mim, brigando entre si, um querendo que eu faça as coisas boas e outro querendo que eu faça as coisas ruins. E aí o discípulo pergunta: e então, mestre, o que o senhor acaba fazendo? As coisas boas ou as ruins? E o mestre responde: eu acabo fazendo aquilo que eu alimento mais. Acaba vencendo aquele cão interior do qual eu alimento mais. E automaticamente vai refletir nas ações e naquilo que eu faço. Então, mais ou menos, irmãos, essa mensagem de hoje é mais ou menos baseado nesse princípio, né? Quem estamos alimentando mais? A nossa alma ou o nosso espírito? Irmão, ser crente na igreja física, como eu disse, né, é relativamente fácil. Nós frequentamos a igreja, recebemos orientações, ensinamentos, nos alimentamos da palavra, temos comunhão com os irmãos, os mais chegados, é claro, né? E na hora do aperto, nós pedimos ajuda
e vamos caminhando. Criamos uma rotina santa, né? E certamente prosseguiremos firmes até o fim, nesse dia a dia, em comunhão e fazendo aquilo que a gente aprende. Agora, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, em que a igreja física está impossibilitada de nós participarmos, frequentarmos, a nossa rotina, com certeza, teve uma modificação e uma mudança drástica, uma mudança brusca. E eu tenho certeza que muitos de nós não conseguimos assimilar essa mudança e muitas vezes estamos perdidos. Ou seja, nós estamos vivendo na igreja invisível, que é a igreja espiritual, né? A igreja particular de cada um de nós. E muitas vezes na igreja invisível fica difícil de nós fazermos tudo isso que eu acabei de falar na igreja física, né? Nós precisamos, na igreja invisível, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e, às vezes, não estamos dispostos a fazer, né? Porque acostumamos muito fácil de sermos cuidados, mas não gostamos muito de cuidar. Muitas vezes nós não gostamos de ensinar aquilo que nos é ensinado, de passar adiante. Nós gostamos de ficar mais no nosso cantinho, de receber, às vezes, dos irmãos, as orientações, os ensinamentos, mas nós retemos essas coisas conosco, porque a nossa vida está tranquila, está em paz, né? Estamos tocando a nossa vida e está dando tudo certo. Então, nós acabamos não dividindo nada com os outros. E aí nós ficamos impossibilitados de um renovo, de estarmos recebendo coisas novas por parte do Espírito. Porque, irmãos, duas forças ou duas leis regem a nossa vida. E é a respeito dessas leis que eu quero falar também um pouco. Que é a lei do pecado, que gera a morte. Porque as obras, isso está lá em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e tantas outras coisas. E a lei do Espírito que gera vida, que também está lá em Gálatas 5:22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas leis, elas podem operar em nossas vidas simultaneamente, porém em áreas diferentes. Como se você ou eu estivéssemos diante de uma prateleira de supermercado com R$10 no bolso. Aí você passa na prateleira e você sabe que R$10 dá para você comprar 2 litros de leite hoje, né? Ou 1 litro de pinga. O leite para te alimentar e alimentar a sua família, e a pinga para destruir a sua vida. E aí você tem que decidir, né? Se você, claro, é um viciado em álcool. A lei que opera naquele momento em sua vida vai determinar o que você vai pegar. Se você vai pegar o leite para alimentar a sua família, ou se você vai pegar a pinga para estragar a sua vida e automaticamente destruir a sua família mais um pouco, né? E isso é uma escolha que está sob outra lei. Está sob uma ou outra lei, né? A escolha que você vai fazer vai estar sobre uma ou outra lei. Se você escolhe o leite, você vai estar fazendo a coisa certa. Você vai estar agindo pela lei do Espírito. Mas se você escolhe a pinga, que é uma droga, você vai estar escolhendo a lei do pecado e da morte. Então, as duas leis, elas estão disponíveis para todos, a qualquer momento e a qualquer um. Quem semeia na lei do Espírito e vida, automaticamente vai colher vida. E quem semeia na lei do pecado e da morte, vai colher a morte. Não depende de você entender, de saber ou conhecer. Podemos comparar essas duas leis do pecado, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito e da vida, com a lei da gravidade. E a lei da gravidade, todos sabem que é uma força que atrai um corpo para o centro da Terra, descoberta por Isaac Newton em 1680. Porém, irmãos, há mais de 5.000 anos atrás, essa lei já existia.
Ou seja, desde quando Deus fez o mundo, fez o planeta, Ele já deixou todas as suas leis. E se há 5.000 anos atrás, alguém pulasse de um penhasco, morreria por causa da lei da gravidade, mesmo ele não conhecendo. Assim é a lei do Espírito Santo, do Espírito e vida, e a lei do pecado e da morte. Mesmo sem conhecer as leis, elas existem e operam em nossas vidas. Mas o que poderia impedir dessa lei operar? A ação de uma força, de uma outra lei que fosse maior que a lei da gravidade. Então, para uma lei ela ser neutralizada, ou uma força, normalmente eu estou falando ou lei ou força é a mesma coisa, tá? Ela necessita de uma força mais forte, mais poderosa, que no caso aqui da lei da gravidade, é a lei da aerodinâmica, que é uma lei que sempre existiu, mas o homem não dominava. E quando o homem passou a dominar essa lei, a lei da aerodinâmica, ele descobriu o avião, inventou o avião através dessa lei, da descoberta dessa lei. Por isso o avião voa, mas a força da gravidade não deixou de existir, apenas ela é neutralizada por uma lei mais forte, que é a lei da dinâmica. Então, a lei do Espírito Santo e vida, ela é mais poderosa que a lei do pecado e da morte. Por isso, quando nós aplicamos a lei do Espírito, ela neutraliza a lei do pecado e da morte, porque o Espírito é mais forte. O poder de Deus, que está através do Espírito Santo, é muito mais forte do que a lei do pecado, que está no comando do diabo. A lei do pecado e da morte, ela existe e opera, e sempre existiu, sempre operou, porém ela pode ser superada, depende de cada um de nós. Quem vamos alimentar mais? O que queremos para nós e para a nossa família? Se nós quisermos, evidentemente, a nossa família caminhando nos caminhos de Deus, nós precisamos buscar quem? Buscar a lei de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar tudo aquilo que nós aprendemos nos ensinamentos aqui na nossa igreja, através da palavra de Deus, que aí nós vamos estar fortalecidos e fortes para vencer as tentativas, as ciladas do inimigo, as coisas ruins que, com certeza, a gente fica em casa, às vezes, naquela rotina que mudou, conforme eu disse no início, mudamos a nossa rotina. Antes nós víamos para a igreja 3, 4, 5 vezes por semana, hoje nós estamos ficando em casa. Não tem shopping para nós irmos, não tem praça, não tem visita, não tem praia. Então, nós estamos numa rotina diferenciada do qual nós não estamos acostumados. E, automaticamente, às vezes, na convivência com a família às vezes numerosa ou até pequena, a gente acaba se desgastando a relação. E se a gente não buscar no Espírito Santo o fortalecimento espiritual, nas pequenas coisas começam a crescer, os pequenos conflitos, as pequenas diferenças, que é normal, né? Conforme a convivência elas vão aparecendo, mesmo que seja uma convivência antiga, mas, como eu disse, a nossa rotina foi modificada, então nós estamos vivendo numa nova forma de vida nos nossos lares. E é isso que precisamos ficar atentos. Nós temos dificuldade para discernirmos, hoje, né, da forma que o Evangelho está sendo pregado por algumas igrejas, por alguns ministérios, nós estamos tendo dificuldades, muitas vezes, irmãos, de discernir quem é de Cristo e quem é do mundo, né? As bênçãos estão afastando muitas pessoas da igreja, porque Deus abençoa, né, a pessoa pede as bênçãos que necessita e Deus abençoa, e muitas vezes as pessoas não têm um coração agradecido de voltar à igreja, de estar no templo do Senhor, propagando o Evangelho, fazendo as coisas que aprendeu dentro da igreja, para que outras pessoas também alcancem essas bênçãos que Deus muitas vezes destinou a nós. E aí nós vamos usufruir dessas bênçãos e acabamos deixando a igreja de lado. Nós devemos olhar mais para a igreja primitiva, né? E basear as nossas vidas com a vida daqueles irmãos que praticavam o Evangelho sem reservas, com interesse de coração, que não faziam o Evangelho baseado no que Deus ia dar, no que Deus ia fazer. Eles faziam pelo simples prazer de estar servindo, pela mensagem que Cristo acabara de deixar, né, há poucos anos.
Então, eles estavam movidos por um espírito fortíssimo, do qual as coisas terrenas e materiais eram insignificantes para eles. Mas hoje, irmãos, nós, muitas vezes, nos apegamos às coisas materiais. Eu não estou falando de vocês, estou falando até de mim, às vezes, né, dos compromissos que a gente assume no dia a dia, na nossa sociedade, que acaba nos deixando presos com as coisas materiais, e muitas vezes nós relaxamos um pouco com as coisas espirituais. Então, precisamos ficarmos atentos, porque essas leis existem nas nossas vidas, e se nós não atentarmos, se nós não prestarmos atenção, nós podemos nos afastar lentamente da casa de Deus, do Espírito Santo, sem percebermos. Então, precisamos buscar mais a presença do Senhor, orar mais, ler mais a palavra, refletir as nossas ações, as nossas atitudes, buscar mais a presença de Deus, para que o nosso espírito possa ser fortalecido. Voltando ao assunto do avião lá, né? Se um piloto lá, que ele é conhecedor de uma aeronave, ele sabe tudo que acontece ali, e ele resolver a desligar, lá em cima ele desligar o motor, os motores do avião. Ele estava sobre a força da aerodinâmica, né? Ele vai passar a depender da força da gravidade, que automaticamente vai puxar ele para baixo e vai derrubar esse avião. Mesmo assim, irmãos, somos nós. Nós conhecemos a palavra de Deus, estudamos, praticamos, mas se nós relaxarmos, tirar os nossos olhos da palavra e desviar o nosso pensamento e sermos atraídos pelos nossos olhos por coisas do mundo, com certeza nós vamos ficar mais fracos e mais vulneráveis para que a carne dê vazão ao desejo do coração do homem, que muitas vezes é enganoso, e muitas vezes nós podemos nos perder. Então, irmãos, é uma mensagem rápida que eu trago essa noite, mas que a gente possa refletir. Não estou aqui exortando ninguém, que não sou nada para fazer isso, mas a palavra me trouxe esse assunto, e a gente possa refletir nele, e trazer o melhor para as nossas vidas, e buscar sempre a palavra de Deus, buscar sempre a direção de Deus, porque muitas vezes, como eu disse, o relacionamento do dia a dia, a rotina cotidiana, pode trazer conflitos dentro do lar, e nós, muitas vezes, se não estivermos com o nosso espírito fortalecido, a gente já tem notícias, né, de alguns casamentos que estão ruindo, pessoas que chegaram até ao extremo de um senhor matar a esposa, né? Então, são momentos difíceis de conflitos. Não sei se eles têm o amor de Deus ou não. Com certeza não, né? Porque quem tem não vai matar. Mas são coisas que podem acontecer. E nós, cristãos, não estamos imunes dessas ciladas do inimigo, dessas dificuldades. Então, precisamos, sim, buscarmos mais a presença de Deus e buscar de todas as maneiras. Não é só nossa igreja que está fazendo esse trabalho de gravar vídeos com mensagens, outras igrejas também estão fazendo, e a gente que tiver tempo de sobra, em vez de ficarmos vendo notícias que entristecem a nossa alma, entristecem o nosso coração, em vez de ficarmos olhando TV aberta, que o prazer deles é dar notícia ruim, vamos, irmãos, nos alimentar com os vídeos, com as mensagens que os profetas do Senhor estão aí preparando para fortalecer o nosso espírito. Amém? Que essa mensagem possa fortalecer, possa trazer você à realidade, se você estiver inserido em algum desses contextos que eu falei aí. Amém? Eu queria fazer uma breve oração a todos e que o Espírito Santo esteja no comando das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero a Deus, primeiramente, agradecer ao Senhor pelo privilégio de, mais uma vez, eu poder trazer a mensagem aos meus irmãos, e te peço que o Espírito Santo, Pai, esteja na casa de todos os meus irmãos, no coração de cada um das pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, ó Deus, e que possa, Senhor Jesus, fazer a transformação que seja necessária na vida de cada um, ó Deus. Que as famílias possam ter paz, possam ter harmonia, que possam, Senhor Jesus, buscar no Senhor o alimento para que possam caminhar diante das dificuldades, que o Teu Espírito esteja trazendo paz, alegria, conforto ao coração daqueles que estão sofrendo, ó Deus, daqueles que estão acamados, que estão doentes, que estão nos hospitais, ó Pai, que esta pandemia, que essa loucura que esse mundo está vivendo, ó Deus, que o nosso país está vivendo, que possa, Senhor Jesus, ser
conduzida pelo Senhor, que o Senhor traga paz aos nossos corações, que os governantes tenham sabedoria na hora de tomar as decisões e que não venha prejudicar a vida dos meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós caminhamos sempre fortalecidos pelo Teu Espírito e que o Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.